Uma pergunta também, assim, o que o irmão diria, assim, para as pessoas que estão procurando, né, uma congregação, como o irmão falou, que às vezes estão em casa, assim, eu precisava estar tendo comunhão com os irmãos, mas não sabe, assim, muito bem o que eu tenho que procurar numa igreja, né, numa congregação. O que o irmão diria, assim, se você vir isso nesta congregação, saia, porque não fique aí, né, e também depois, né, se você vir isso nessa congregação, fique, porque aí você tem chance de ser uma boa terra, vá observando, que aí você vai, né, realmente ser alimentado por Deus. Primeiro, né, a primeira pergunta, vamos lá. O que você diria para alguém, né? Se você vir isso, saia, porque, né? Não está agradando a Deus aí, não. Qual seria o seu conselho aí nesse sentido? Bom, vamos lá. A minha opinião, se você for numa igreja... Eu sei que existem erros teológicos, eu já errei muito. Acredito que posso errar ainda, porque a gente está em constante aprendizado, evolução. Até aí tudo bem. Mas se você vê heresia, caia fora. Porque eu vou dar um exemplo aqui. Eu fiz parte de uma assembleia. Tinha um pastor, um amigo meu, não vou falar o nome dele por ética. Ele tinha o hábito é um hábito dele. Quando ele ia orar, ele chamava, quando hora da oferta, ele pegava e ungia os dizimistas. Aí esse pastor saiu da igreja, veio outro no lugar, e os obreiros que acompanhavam ele continuaram com esse hábito. Só que virou uma doutrina. E quando chegou um dia que eu estava dirigindo o culto, eu falei assim, aos irmãos que forem ofertar, passa com a salva e fiquem aí. E me cobraram porque eu não ungi os dizimistas. Queria que eu passasse óleo. Eu falei, primeiro, eu sou diácono, só quem pode ungir é o presbítero. E falaram que eu estava errado. Eu não queria entrar em atrito, mas eu expliquei. Só quem pode ungir teologicamente e pelo ministério, que fazia parte também da doutrina da igreja, né, do estatuto, que só o presbítero poderia ungir. Aí teve gente que ainda arrumou briga comigo. E isso foi um motivo, um estopim, que iniciou até uma perseguição. Então, uma coisa que foi uma heresia que um pastor colocou, virou um costume, e esse costume virou uma bola de neve. E queriam forçar terceiros a fazer, que foi o meu caso, e eu não aceitei. Eu falei, eu não posso fazer isso, eu não posso. Mas mesmo assim, primeiro porque é bíblico, segundo porque está no ministério, né, no estatuto. Mas mesmo assim não tinha jeito. Tudo bem. Aí, enfim, acabou virando. Então a minha recomendação, a primeira não viu heresia e tentem interpretar. Heresia de erro teológico. Todo mundo pode ter um erro teológico. Falar um nome errado, interpretar de forma equivocada uma passagem. Isso daí acontece. Acontece. Agora, é quando a pessoa quer tirar a salvação através da obra de Cristo. Por exemplo, a pessoa fala que quem não dá dinheiro na campanha A ou B vai para o inferno. Quem não der o seu tudo no sacrifício total. Quem não deu o seu tudo. Isso é heresia, caia fora. Ó, tirou Jesus do foco. Não é um erro teológico. É heresia, é outra coisa. E agora, respondendo a outra pergunta. Se você vê, o que você vê que você deve ficar na igreja? O Espírito Santo de Deus. Se você for testificado. Porque se ele estiver lá, ele completa a obra. O Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado. Ele instrui a pessoa. Ele é o nosso advogado no momento que a gente mais precisa. Então, se o Espírito Santo estiver, pronto, tá perfeito. Tá perfeito. E olha que às vezes o Espírito Santo fala até na simplicidade da pessoa ou nas muitas letras dos sábios.
Fala de ambas as formas, mas ele estando lá é o que interessa. Agora, para quem não conhece o Espírito Santo, é simples. Faz aquilo que Jesus recomendou. Vá no seu quarto, em oculto, fecha a porta, dobra o joelho e pede a ele. Ele vai ensinar. O Espírito Santo do Senhor, como diz a música, vos ensinará todas as coisas, pois é dele que recebereis sabedoria. Só um adendo aqui, né? Eu me converti assim no meu quarto, né? Eu tinha 14 anos de idade e a minha conversão foi assim. Eu cheguei no meu quarto, eu estava passando por alguns momentos assim de conflito e eu dobrei meus joelhos e senti a presença de Deus ali, né? Comecei a orar e comecei a ler a Bíblia. Né? Claro, depois eu acabei recebendo convite para uma igreja, mas isso depois de muito tempo. Mas a minha conversão foi dentro do meu quarto. Quer dizer, o Espírito de Deus trata conosco, com certeza. Mas, completando, né, com o tempo, a gente vai sentindo mesmo falta de ter alguém que nos ensine, que nos oriente. Isso acontece, é claro, que a gente é como criança que está começando ali na fé e precisa daquela pessoa mais experiente para estar nos levando no caminho, né? Mas muito boa essa resposta, irmão André Carpano.